Olá pessoal, este é mais um JoJoCast e estou aqui para falar do 11º episódio do anime Watashi no Shawase Kekkon. Tenho feito episódios do JoJoCast sobre cada um dos episódios desta temporada. Já tinha feito a cobertura da primeira temporada do anime e há uma playlist sobre isso, vai aparecer aqui em cima em algum lugar. Já abro dizendo, que a notícia da semana foi que haverá um atraso de uma semana em relação ao próximo episódio. Então, os episódios iam ao ar na Netflix toda segunda-feira. O próximo episódio só vai ao ar na segunda-feira, dia 31 de março, e não amanhã, Exatamente, não amanhã, dia 24, mas no dia 31. Abri o calendário aqui do computador. E é algo assim que eu não me lembro, de ter visto acontecer em relação a animação nenhuma. Eu até achava, e certamente eu estava equivocada, que quando uma temporada estreava na Netflix, ela já tinha que ter uma certa dianteira na produção, porque você faz dublagem, legendagem em várias línguas, mas enfim, isso vale para seriados. Vide aí o caso de Bridgerton, que normalmente a explicação é essa: precisamos de 2 anos, porque tem que fazer uma série de coisas, produção, pós-produção, dublagem, legendagem, e enfim, eu tenho medo, já vou deixar claro aqui, que eles tentem enfiar o livro 7 no final dessa temporada, o que seria uma escolha péssima. E por que eu estou dizendo isso? Porque eles já correram com os acontecimentos do livro 6 para além do que eu esperava nesse episódio 11. Mas vamos lá, eu vou falar principalmente sobre o episódio e depois eu retorno comentando como foi no livro, no livro 6, os acontecimentos que apareceram nesse episódio 11, e depois algumas notícias da semana que eu pretendo comentar. Será um programa grande, eu acho que ele só vai entrar amanhã, segunda-feira, mas não vai ter episódio mesmo, então o atraso não vai ser um grande problema. O episódio 11 começa na ordem inversa do capítulo 2 do livro 6. Então, a Mio e o Kyo, eles vão até o quartel onde o Kyoka era o comandante, porque a Mio teve o sonho de revelação de futuro, então ela sabe mais ou menos tudo o que vai acontecer. Ela sabe inclusive por onde eles deveriam entrar, já que havia gente protestando na frente do quartel contra a divisão anti-grotesquerie, que é algo que a Gifted Communion estava trabalhando para conduzir a população a se colocar contra aqueles que tinham os dons, espalhando a informação de que havia grotesquerias, etc. Tudo isso a gente já viu em episódios anteriores. A Mio e o Kyo, eles conseguem entrar no quartel. Eles percebem que houve, por uma porta dos fundos, que a Mio sabia onde estava por causa do sonho, eles percebem que houve luta ali dentro, entre a divisão do Kyoka e gente da Gifted Communion. Eles encontram o Godo e o Mukadeyama. Todo mundo parece estar bem, com a moral lá em cima, preocupados com o Kyoka. Godo fica ali surpreso com o menino Kyo, que é um familiar do Kyoka. Todo mundo acha o Kyo muito bonitinho, eu também acho ele muito bonitinho. E aparece o Kazushi, porque a Mio diz que vai precisar dele. Então esse é o início ali, em que eles conversam, e o que vai acontecer, que a Mio precisa libertar o Kyoka. Ela sabe exatamente onde ele está, mas ela precisa que o grupo do Godo chegue, a divisão chegue, para causar confusão, iniciar uma batalha, porque a batalha que vai derrotar o Usui é esta batalha que começa nesse episódio 11, para que o Kazushi e o Kyo possam entrar de forma furtiva e salvar o Kyoka. O Kazushi, ele é necessário, porque Kazushi, ele é um especialista em quebrar barreiras mágicas. Lembrem disso, a gente já falou também, isso apareceu em episódios passados. Depois de
passarem pelo quartel, eles vão até o hotel, né, onde estão o pai do Kyoka e a mãe do Kyoka, né? E aí a Mio conversa, né, com o pai do Kyoka, aí fica revelado, né, que ela já tem o seu dom. Então a Mio, ela encontra o Tadakiyo, que é o pai do Kyoka, e ela diz que sabia onde ele estava por conta da revelação, mas não sabia por qual motivo ele tinha vindo, e ele conta que o Kyoka tinha feito contato com ele e pedido para ele vir para Tóquio. Em nenhum momento o Tadakiyo fala do Kiyo, né, do familiar, né, do Shiki, né, o termo em japonês é esse, né, que o Kyoka enviou. E aí ele pergunta, né, ele diz que a Mio e o Kiyo devem estar cansados, e a cena corta para uma conversa com a Fuyo, que é a mãe do Kyoka. A Fuyo, ela começa dizendo que está surpreendida, né, pelo Kyoka na situação em que ele está, ser tão forte para fazer um Shiki como aquele, um familiar como aquele, ou seja, com a qualidade que o Kiyo tem, né, porque não é uma coisa simples, né, ele é como uma pessoa, inclusive capaz de expressar sentimentos, pensamentos, etc. E aí nós temos uma cena, né, de carinho da Fuyo com a Mio, de acolhimento, em que a Fuyo, né, dá conselhos a Mio sobre a questão, né, do dever, né, que o casamento é um dever de família, né, mas que, no fim das contas, é uma bênção quando, além do dever, você tem, né, o afeto envolvido, e a Fuyo penteia o cabelo da Mio, né, depois ela abraça o Kiyo como se estivesse abraçando o próprio filho. Eu adianto aqui que parte do diálogo veio do livro, mas a cena é muito diferente. A Fuyo, no anime, né, ela, desde o episódio do final, né, do último episódio em que o Kyoka e a Mio estavam lá na casa do escudo, né, no interior, eles vêm amolecendo a Fuyo, né, porque parece que eles não querem só no anime um casamento feliz, eles querem uma família feliz também. E a Fuyo, ela continua sendo, né, no livro, uma personagem arrogante, ela continua tratando a Mio com frieza, ainda que, né, ela reconheça que a Mio, ela é importante para a felicidade do filho dela, e que a Mio tenha melhorado, né, ao longo do tempo. Ela ainda considera a Mio muito abaixo daquilo que ela esperava. Então, assim, eu acho além do figurino da Fuyo ser horrível, né, já falei isso, vou repetir até o final. Quero ver se eles vão colocá-la no casamento também usando essas roupas pavorosas marrons, não vão nem desenhá-la com um kimono de mãe do noivo, coisa do gênero. Mas, enfim, né, essa ideia de que a família tem que ser uma família feliz, eu acho muito triste, porque isso não é uma ideia que está no livro. Nós temos uma sequência que foi criada, né, para animação, que não tem no livro e que foi muito boa, né, quando o ministro da Educação, né, o traidor, vem confrontar o Usui e meter dedo na cara do Usui, e o Hojo está presente, que o Usui o despacha, né, o Usui e o Hojo o despacham para o além. Eu sabia que, pela forma como o anime estava colocando, que ia acontecer algo dessa natureza, porque não tinha como não acontecer algo assim, né? Seria a saída lógica para um vilão como o Usui. A Mio e o Kiyo voltam para a casa dos Usuba, né, para dormir lá, e o Kiyo canta para Mio. Então, cena bonitinha, canta para Mio dormir, relaxar. A voz do familiar, né, é extremamente harmoniosa e é tudo muito fofo, né? Temos ali. Assim, né, o episódio abre, antes da música, eu esqueci, com o Arata indo ver como é que o Kyoka está, e Kyoka, né, enfrentando o Arata, né, ali, e aí entra a música, né? O Arata não vai visitar o Kyoka no calabouço, isso é coisa criada para a animação. Aí no outro dia, Mio e Kiyo saem, Kazushi encontra com eles nos arredores do quartel-general, onde o Kyoka está preso. Eles vão começar, né, o processo de invasão.
A tropa do Godo chega junto, então eles entram meio que pelo portão principal, porque o Godo vai iniciar uma batalha ali, naquele momento, e eles vão, né, passando por obstáculos, né? Eles têm que enfrentar aquelas falsas grotesqueries, o caminho é muito difícil e até que eles cheguem ao fundo, né, do calabouço. A Mio, inclusive, vai usar o seu poder para, né, colocar fora de ação 2 membros da Gifted Communion. Então ela toca neles, eles entram num estado de sono e de sonho pesadelo e ficam lá prostrados. E aí a gente tem, né, a entrada no calabouço, se encontra, né, o altar onde tem a barreira, né, que está ali para impedir o Kyoka e qualquer outro prisioneiro de usar o seu dom. E aí eu repito o que eu já disse antes, né, isso está no livro, a barreira está no livro. Eu particularmente não consigo ver como não sendo um problema o Kyoka conseguir criar o familiar fora e se manter conectado com o familiar fora quando você tem uma barreira tão forte dentro da prisão que impeça que o sujeito que está preso lá embaixo possa usar o seu poder. Assim, eu acho complicadíssimo, mas é um problema que está no livro. O anime até resolveu melhor na medida que o Shiki estava do lado de fora, né? Então poderia calcular assim, o Kyoka programou aquilo para acontecer, deixou pré-programado o Shiki, mas ainda assim ele estava em contato direto, né, em elo mental ali com o Shiki. Então, o Kyo e a Mio enfrentam lá uma grotesqueria que parece o Cérbero, cão do inferno, né, guardando ali a prisão, enquanto Kazushi rompe a barreira. A partir do momento que ele rompeu a barreira, o Kyoka sai tocando fogo em tudo e destrói, né, a grotesqueria, a falsa grotesqueria. E aí, né, Kyoka e a Mio se abraçam, é muito bonita a cena, muito emocional. Mio se declara para o Kyoka. Se esse pessoal tivesse, né, alguma acho que noção do quão emocionado, do que deveria fazer, né, esse seria o momento em que ela o chamaria pelo nome pela primeira vez. Nesse momento em que ela abraça o Kyoka, né? Porque no livro ela já está chamando ele pelo nome desde o livro 4. Então seria o momento em que ela abraçaria o Kyoka e falaria o nome dele e tornaria a cena ainda mais, né, carregada de emoção, de sentimento, né? E aí o Kyo tá ali, Kyoka, né, meio que, né, agradece pelo bom trabalho que ele fez. O Kyo diz que ele foi muito exigido, né, que o mestre exige muito dele. E aí ele deixa escapar, né, que em alguns momentos o Kyoka ele poderia estar presente com a Mio através dele, né? O que faz que a Mio fique muito encabulada, porque houve momentos, né, de maior proximidade, né, entre ela e o Kyo, porque o Kyo era... ela o tratava como se fosse uma criança, né? Ela olhava para ele e via uma criança. Então o Kazushi ele vai ajudar o Godo na batalha, né? E aí temos aquela coisa, né, aquelas piadinhas do tipo, você chegou tarde, etc. E quem está tocando mesmo o terror é o pai do Kyoka, que é muito forte, né? Assim, esqueci de dizer, o Kyo desaparece, né? Depois que ele tem essa troca de palavras ali com a Mio e com o Kyoka, e a Mio vai pegar o Shiki, né, que ele se transforma de novo no papelzinho. Ela pega o papelzinho, ela coloca, né, junto ao rosto, ela parece realmente estar muito triste ali. Kazushi, a batalha continua rolando, Kazushi, o pai do Kyoka, etc. E o episódio termina com a Mio e o Kyoka correndo para dentro do quartel-general, porque não parece ficar muito claro, mas o calabouço era um prédio anexo ao quartel-general, né? Dentro do mesmo perímetro e tal, mas era um prédio anexo. E termina com o Sui, né, os recebendo lá do alto de uma escada, aquela coisa, né, da cena dramática, e dizendo bem-vindos ao meu castelo. Então é aí que termina o episódio. Eu vou agora comentar, né, como é no livro.
No livro, tudo começa na ordem inversa, né? Do que aconteceu no episódio. Além de não aparecer, né, no capítulo 2, não aparecer o Sui, nem coisa nenhuma. E este episódio ele pegou o capítulo 2 e parte do capítulo 3. Então, o que ocorre no capítulo 2? Né? Mio e o Kyo, eles saem da casa do Zusuba e eles estão se dirigindo para a tal hospedaria Barrotel, que é descrita no livro como sendo de extremo luxo, né? Um lugar só para pessoas muito especiais ficarem. E o Kyo, ele não sabe, né? Ele sabia que o pai e a mãe do Kyoka estariam por lá, mas ele não sabia como a Mio sabia, né? Claro, ela sabia por conta do seu dom, né? Então ele fica um tanto espantado ali, né? De como o dom dela está funcionando bem. Nesse momento eu acho que é o Kyoka através dele, não ele propriamente. Ela é recebida pelo pai do Kyoka, né? Quando eles chegam lá numa espécie de chalé onde eles estão hospedados. Eu sei que tem alguém aqui usando uma serra na minha rua e eu espero que o som não apareça na gravação, mas enfim. O pai do Kyoka, ele vai dizer sim, né, que foi o Kyoka que pediu para ele vir, a Mio não sabia. Ele vai, né, fazer piadinhas em relação ao Kyo, que foram cortadas do episódio, né, dele, como o Kyoka diminuiu de tamanho. Eu reli o capítulo 2 para poder, porque eu realmente não acreditei em como eles correram e mutilaram esse capítulo no episódio, né, quando poderiam ter feito uma cobertura melhor. A Mio, ela pede ajuda do pai do Kyoka, né, para o resgate do Kyoka, e ele diz que vai acionar outras famílias, né, que tenham dons, e aí ele explica que apesar dele não estar mais no serviço ativo, ele continua tendo alguma influência, e ele acredita, isso ele diz, que se algumas dessas famílias que penderam para o lado do Sui forem repreendidas da maneira correta, eles vão ficar do lado do imperador. Então o pai do Kyoka, ele não vai para a batalha sozinho, ele vai para a batalha com outras pessoas, né? Outras pessoas que têm um dom e que vão ali ajudá-lo, né, no momento da batalha. A Mio pergunta pela Fuyo, e a Fuyo, ele diz, né, que a Fuyo tá lá, tá descansando, né, como sempre, ela não queria estar ali, etc. E a Mio pede para falar com ela. Aí é muito engraçado, né, porque no livro o avô está elogiando a Mio pela sua competência, o pai do Kyoka elogia a Mio pela sua competência, pela sua coragem, e aí o livro, a Mio, no pensamento diz, eu preciso de alguém que me puxe para a realidade, né, que mostre o quão limitada eu ainda sou, né, que pare de me elogiar, para que eu não me sinta, né, tão vaidosa e cometa erros. Então essa pessoa é a Fuyo. A Fuyo, ela é dura com ela. Temos toda a discussão, todo o discurso da Fuyo sobre a questão do dever, né? O casamento é um dever de família e as mulheres devem amar, né, os seus maridos e os seus filhos por dever, e esse amar, na verdade, né, tá muito mais ligado à ideia do respeito e da aceitação, né, e aí ela fala também de muitas mulheres que não conseguem se colocar nesse papel, elas acabam sofrendo, mas que elas podem encontrar o amor muitas vezes fora do casamento. Aí nesse momento alguém ouve derrubarem alguma coisa no quarto ao lado, e depois a gente sabe que é o pai do Kyoka, né, que estava ouvindo a conversa. Quando ela fala em traição, adultério, ele deixou cair alguma coisa, fez um barulhão lá do outro lado, né? Mas é evidente, isso vai ser dito nesse capítulo, né, que a mãe do Kyoka, ela, apesar da postura, ela é extremamente apaixonada, né, pelo marido, a ponto, isso também vai ser dito, e daí o rancor do Kyoka e da Hazuki, né, dos filhos, pela mãe e pelo pai, né, porque, ao que parece, né, apesar da mãe ser muito dura com eles, ela não cuidava, né, não lhes dava afeto e atenção como eles gostariam de ter, porque todo o afeto ela concentrava no marido, né? E em pensamento a Mio também fala, né, que apesar dela parecer tão poderosa e tal, o marido, ele mantinha controle sobre ela.
é uma família patriarcal, a estrutura é patriarcal e embora a série de anime tente amenizar determinadas coisas, né, essas hierarquias no livro elas são muito bem marcadas, né? E aí nessa conversa, né, a Mio acaba perguntando para Mio, né, se ela quer salvar o Kyoka noivo que ele foi dado, né, que ele foi imposto, ou ela sente algo mais e a Mio vai, né, abrir seu coração e dizer, né, que ela o faz por dever e por amor, né? E aí a Fuyo diz que ela é muito ambiciosa e vai dizer que ela melhorou um pouquinho, mas não há troca não há abraço, ela não penteia cabelo de Mio, não tem aquela coisa, ela não vai estar com uma voz provavelmente docinha, mas ela consegue, né, de uma certa maneira, dizer coisas que a Mio precisa ouvir. E o Kyo vai estar torcendo o nariz para Fuyo o tempo inteiro, e ela meio que ignora, né? Até se refere a ele, mas ignora o Kyo. Lá fora, né, enquanto a Mio está conversando com a Fuyo, a Hazuki chegou porque ela ficou com medo, né, da Fuyo fazer alguma coisa com a Mio, dizer alguma coisa ruim, até porque a Fuyo nessa conversa vai meio que culpar a Mio pelo que aconteceu com Kyoka, pela honra manchada dele, por ele ser preso, vai lembrar a ela que ela é uma Usuba, tudo isso ela vai dizer. Ou seja, ela é extremamente, né, ela continua sendo a Fuyo, né, ela não é a mãe amorosa, sogra amorosa, não vai dar colo para Mio, né, ali é o momento em que ela vai bater, né, forte na Mio, e a Mio, ela depois agradece porque é uma das formas dela lembrar também de coisas que não são agradáveis, né, propriamente. A Hazuki e o pai conversam, é uma conversa amigável, a Hazuki consegue ouvir, né, parece que a parede é muito fina, a conversa entre a Fuyo e a Mio, e ela diz, né, a mãe disse para Mio coisas que ela precisava dizer, eu não tenho, né, o que fazer aqui, né, a mãe não e ela convida o pai e a mãe para ficarem na casa, né, principal do escudo. E isso é interessante, aí o pai se espanta e aí ela fala, não, porque lá é o lugar de vocês também. E aí ele fala, depois que nós resolvermos as coisas, eu vou pensar em ir para lá, ou algo assim, mais ou menos. Ou seja, nesse sentido, né, há um caminho para uma conciliação familiar, sim, mas não da forma adocicada que a gente está vendo no anime. Terminada ali, né, a conversa com os pais do Kyoka, a Mio e o Kyo seguem, né, para o quartel onde o Kyoka comanda, entram pela porta dos fundos, tem o protesto na frente, mas não tem, tudo parece estar vazio, está abandonado, ou seja, o quartel está pior, está uma pocilga pior do que era. E aí ela vai guiando, né, e chega na sala do Kyoka e o Kazushi está sentado na mesa do Kyoka, o que faz com que o Kyo fique extremamente irritado, e o Godo está lá largado no chão, como se ele estivesse desmaiado, né, de cara para baixo ou bêbado, porque ele está extremamente esgotado, a moral da tropa está baixa, ele não sabe o que fazer, ele está muito, né, muito para baixo mesmo, né, e aí ele vê a Mio, ele vê o Kyoka, quer dizer, ele vê o Kyo, né, ele fica emocionado. O Kazushi vai perguntar se o Kyo ele não reconhece, né, como um chique, ou ele está debochando. Ele vai olhar para o Kyo e vai perguntar se é o filho bastardo, né, o filho ilegítimo do Kyoka, aquilo que o avô da Mio já tinha feito. E a Mio vai falar para o Godo, né, que ela vai soltar o Kyoka no outro dia. O Godo fica muito preocupado, mas que eles deveriam ir lá para ajudar, né, e que o Kazushi seria o guarda-costas dela. O Godo não concorda muito, mas enfim, ele vai cumprir aquilo que ele precisa fazer. O Kazushi vai com a Mio para a casa dos Usuba. Ele dorme na casa dos Usuba, né? Até o livro fala assim, poderia parecer um pouco, né, mal-educado da Mio ter levado o Kazushi, mas enfim, a casa dos Usuba é a casa dela também, era uma situação de emergência.
O Kazushi, ele não vai falar nada, mas ele se mostra muito curioso, né? O livro descreve em relação ao Usuba e a casa do Usuba, que era algo assim que ele imaginava que ele nunca poderia ter acesso àquele lugar. Ele vai dormir ali, né? Ele é dado para ele um quarto de hóspedes, e a Mio e o Kyo se retiram também, eles estão muito cansados, e o Kyo vai cantar para Mio, de verdade, a canção de Niná. Só que no livro ele canta mal, né? Ele canta muito emocionado, né? Ele vai cantar com muita vontade, mas a Mio fala assim, ele não percebia que a voz dele era dissonante, que ele não é um bom cantor, muito diferente do anime, em que a voz é toda harmoniosa e tal. E a Mio dorme, e no outro dia eles vão para libertar o Kyoka. E o episódio ele vai pegar um pedaço do capítulo 3, somente um pedaço. Eu realmente não esperava. Eu esperava que o episódio cobrisse somente o segundo capítulo. E aí desse espaço, né, para os diálogos, não cortasse as piadinhas, o que quer que seja. Mas, enfim. E essa parte, né, da entrada no quartel-general, dentro do livro, ela certamente pareceria monótona para o anime, né? A Mio, o Kyo e o Kazushi, eles chegam antes, a batalha começa depois que eles já estão lá dentro. Há toda uma questão, né, sobre o quanto de homens o Usui tem, porque o quartel-general ele estava relativamente desguarnecido, então há toda a teorização dentro do livro que ele não tinha tanta gente assim, ou que muita gente ficou do lado, né, do imperador. E aí tem que lembrar que gente como o Okaito, né, tá lutando aí nos bastidores para tentar, né, garantir que os militares fiquem do lado do Takahito. E aí é importante, né, no caso do que eu até esqueci, né, no capítulo 2, o pai do Kyoka, da Kyo, faz questão de dizer para Hazuki, né, que o Okaito está bem, né? Toda essa situação da Hazuki com o marido, como a minha amiga Jéssica diz, foi muito mal trabalhada no anime, né? Porque no livro é evidente que os dois se amam. Eu acho o Okaito um bundão, né? Porque ele é um homem, ele é 10 anos mais velho, mais de 10 anos mais velho que o Kyoka, que a Hazuki. Ele é incapaz, né, de se colocar, é um general, e ele é incapaz de enfrentar os pais, né, até de se colocar ali, né, de uma forma mais enfática, né. Ele é muito fraco nesse sentido, ainda que a sua fraqueza possa ser lida como algo de acordo com os costumes, a tradição, a cultura tradicional japonesa de submissão aos mais velhos, mas assim, chega a ser uma subserviência muito grande, né? Então o pai, o Tadakio, no livro, né, o pai do Kyoka, ele sempre, né, parece ser um sujeito que ele está aposentado, mas ele está por dentro de tudo que acontece nas altas esferas, ele tem contato com todo mundo, né? Daí ele ser, né? Daí o Kyoka ter chamado o pai para prestar auxílio e por aí vai, né? Nessa entrada, né, do Kazushi, da Mio e do Kyo, eles só vão encontrar um soldado pelo caminho, né? É um soldado idoso que era o guarda-chaves. E quem vai, né, desmaiar o sujeito, mas não vai machucá-lo, é o Kazushi. A Mio não vai usar seu poder. O que vai se enfatizar no livro, né, é a descrição de como a Mio estava ansiosa, de que a cada porta, a cada caminho, de como o caminho, principalmente para o lugar onde o Kyoka estava, era extremamente íngreme, difícil. Então, do quanto a Mio ela vai ficar aí preocupada, né, com em que estado ela vai encontrar o Kyoka. A gente tem a barreira, o Kazushi ele vai, né, ter um trabalho grande para desmontar aquele altar barreira, e a Mio vai dar certeza de que o Kyoka está ali dentro, e quando a barreira é desarmada, o Kyoka já sai, né, acendendo todos as lâmpadas, né, que existem ali embaixo, né, com seu fogo, e ele já sai numa situação, né, em que ele foi torturado, porque no livro, né,
A Mio vai observar que ele está com o rosto machucado, que ele tem outros ferimentos, então assim, o torturaram na prisão ou bateram nele no caminho para a prisão, mas ele não está ferido a bala, os ferimentos são ferimentos superficiais. Os dois se abraçam, a Mio se declara. No livro, como eu disse, ela já chama ele pelo nome desde o livro 4, então não há essa questão de ficar chamando ele de Dana-sama, de Senhor, de My Lord, até porque eu acho que o Kyoka, na situação do livro, ele não quer aquilo, né? Ele quer essa intimidade, né? essa proximidade. Ele queria até mais, né, do que a Mio tem condições de oferecer nesse momento. O Kazushi, né, é que vai explicar. Não é o Kyo que explica, é o Kazushi que explica qual a situação, né, de elo mental entre o Shiki, né, o familiar, e a pessoa que o faz. A Mio realmente não tinha ideia, né, que ela esteve com o Kyoka muito perto. E aí, gente, lembrando, no livro eu até comentei, a Mio chama o Kyo para tomar banho com ela, porque ele é uma criança e não é estranho que famílias tomem banho juntas, e ele recusa. No livro, a Mio, né, ele vai se deitar na cama com a Mio, como acontece no anime, mas a Mio vai abraçá-lo e vai chorar abraçada com ele. Ela não vai cumprir a promessa, né, de não tratá-lo como uma boneca, um bicho de pelúcia. Então, há todas essas situações de intimidade. Aí a Mio, ela vai ficar vermelha, absolutamente vermelha, e ela vai cair de joelhos no chão. O Kyoka não queria falar sobre nada disso. Quando ela pergunta, ele diz que não vai falar, e aí o Kazushi vai e joga tudo. O Kazushi não vai deixá-los sozinhos, o Kyo desaparece, claro. O Kazushi vai com eles no confronto com o Usui. Então o Kazushi não vai ajudar o Godo, porque o Godo não precisa de ajuda nesse momento, de forma nenhuma, porque embora no início eles estivessem tendo muita dificuldade, a divisão anti-grotesquerie, e aquela cena do Mukadeyama, né, ficando mais musculoso e tal, isso está no livro, né, porque é aí que falam que o dom do Mukadeyama é a super força, como o dom principal, porque acho que o Godo tem mais de um dom, é erguer coisas, né, com magnetismo e tal, né, tipo o dom do Magneto, né, são todos X-Men nesse negócio. Porque chega o pai do Kyoka junto com um grupo, né, de sujeitos que também têm dons e que são poderosos, acredito que da geração dele, e aí o livro ele vai se esmerar em descrever o quanto o pai do Kyoka, apesar da sua fragilidade física, que o acompanhou desde a infância, desde o nascimento, ele tem um dom muito poderoso, o dom dele é elétrico, e ele vai, né, fazer uma diferença enorme ali no combate. Então o combate está acontecendo e o Kyoka, a Mio e o Kazushi vão encontrar com o Usui. Eu não vou seguir adiante, né? Mas uma coisa que eu tenho certeza que eles não vão colocar é o Usui mandando, né? O imperador é trazido, o imperador velho, ele é colocado no chão e o Usui dá um monte de chutes no imperador, mas estão à distância. Da mesma maneira que outras partes em que o Usui diz, né, que era para mantê-lo vivo e sofrendo, não mantê-lo vivo somente, ou que é dito alguma coisa que pode parecer ofensivo, né, à Casa Imperial, eu duvido, eu só estou adiantando isso, eu duvido que vão botar o Usui agredindo o imperador velho no chão. Acho que vai ser cortado. Como foram cortadas várias coisas, como foi cortado, né, as cenas do Kyo com a Mio, nessas situações de maior intimidade, que poderiam, na cabeça dos malucos, sugerirem algo do tipo pedofilia ou qualquer coisa que fosse nesse gênero, que, enfim, assim, eu falei para vocês que até então o episódio 8 tinha sido o episódio que menos tinha me agradado. O episódio 11 ele está batendo ali com um episódio que também não me agradou. Não consegui gostar desse episódio. Não é episódio ruim. As cenas de batalha são ótimas, está tudo muito bom. Mas assim, comparando com o livro, eu acho que as mudanças foram, né, para pior, né? E de novo eu repito, não tem episódio ruim nessa série. É uma adaptação, e como eu estou lendo os livros,
eu tenho como comparar a adaptação animada com os livros. Em alguns momentos, a adaptação ela me parece melhor. Então, por exemplo, como no episódio passado, o sonho da Mio, quando ela encontra a mãe, foi melhor, né? Como o fato, né, do Sui ser mostrado trucidando o ministro da Educação, o livro não vai, né? O cara é preso. No livro ele é preso. O anime fez melhor, né? Mas, assim, a questão da redução da conversa da Mio com o pai do Kyoka, o fato de não terem mostrado o quão caótico estava o quartel, né, da divisão antigrotesqueria, o quanto o Godo estava, né, com a sua moral lá embaixo, né, por conta de tudo que estava acontecendo, e estava preocupado com Kyoka. Enfim, acho que ali eles fizeram a opção errada, né, equivocada. Mas o que eu posso fazer, né? É uma escolha. E, de novo, né, eu espero, e eu tenho errado bastante, espero continuar errando, eu espero que eles não me cismem de colocar o casamento às pressas no último capítulo, porque eu acredito que potencialmente você poderia fazer um especial animado ou até uma terceira temporada, até porque tem livro 7, livro 8, livro 9, né? E algo importante, né? O livro 6, acho que para o que o anime está fazendo, nesta temporada, não na primeira, né? Mas mais nesta temporada, ele vai ter ele termina de forma meio anticlimática, né? O último capítulo do livro 6. Porque toda a batalha acontece no terceiro capítulo e não no quarto. O quarto é Kyoka e Mio amorosamente passeando por Tóquio, é a preparação do casamento dos dois, né? A Fuyo e a Hazuki responsabilizadas por organizar a cerimônia e discordando de uma série de detalhes. Então, assim, para uma animação, né, é meio anticlimático, né? Talvez. Então, não sei como eles vão fazer. E o livro 7, né, é um livro que merecia, né, a sua atenção, né? Embora, olhando até onde eu li, ele pudesse caber, né, em menos de uma temporada animada, sem problema nenhum. Pudesse ser um especial, não precisava ser uma temporada. Mas vamos esperar para ver o que acontece. Quinta-feira estreou, né, o filme da Branca de Neve da Disney, né? O aguardado live action, porque dada as controvérsias, né, ao longo da produção, todo mundo estava esperando, né, a estreia, muito provavelmente antecipando um desastre. Não sei se vai ser um desastre completo, porque é Branca de Neve, é Disney, mas certamente vai ficar aquém daquilo que o estúdio talvez esperasse, né? Mas o estúdio procurou, de uma certa maneira, a polêmica e prejudicou, no caso, a própria produção com as suas indecisões. Eu assisti, né, todos os filmes de princesa no cinema, não vou contar Malévola. Malévola, quando saiu, eu estava com a minha menina recém-nascida, novinha, então eu não fui ver. E eu não gosto de Malévola, e deixo o link da minha resenha embaixo. Eu tenho problemas com aquele filme, que eu não vou dizer que é um filme ruim, mas os meus problemas não estão em relação ao filme em si ser ruim como filme, mas as ideias que o filme traz, né? E por ter mexido com o meu filme de princesa, né? A minha animação de princesa favorita, que é a Bela Adormecida, né? Mexido em coisas que, enfim, mas vamos lá. Então eu vi, né, a Bela e a Fera, eu vi Cinderela. Cinderela, minha menina era muito pequena ainda, aí eu vi sozinha, legendado. A Bela e a Fera eu vi legendado e dublado, porque eu fui primeiro ver legendado, quando ainda havia muita disponibilidade de sessões, agora é muito mais raro. E depois eu fui ver dublado com ela, era pequenininha, e eu lembro que ela começou a assistir, ela tinha uns 3 anos, aí ela falou, é diferente do desenho. Aí ela subiu no meu colo e dormiu e não assistiu nada. Eu assisti as 2 versões e assisti a Pequena Sereia dublado com ela no cinema. Enfim, para mim, né, qualquer uma dessas adaptações da
da Disney e das suas animações são absolutamente necessárias e caça-níqueis. Não se trata de uma atualização, né? Se trata muito mais de uma exploração das franquias e das marcas do próprio estúdio para tentar fazer mais dinheiro, né? Também, de uma certa maneira, criando polêmica, né? Então a gente tem algumas adaptações que tentam se manter bem próximas, né, do que foi a animação original. Posso citar Cinderela, que eu prefiro o desenho animado, né? O desenho da Cinderela eu acho muito bom, mas eu entendo, né, que o filme, dentro daquilo que foram os outros, ele talvez seja o melhor filme, né, de adaptação. A gente tem a Bela e a Fera, que também se manteve muito próxima da animação original, mas mudou algo que para mim, né, me aborreceu bastante, né, porque é algo que eu acho muito emocionante, e mais emocionante ainda no musical do que na própria animação, né, e o musical veio antes, né, o musical da Broadway, é que a Fera tinha aquela biblioteca toda, mas por ter sido animalizado, né, e sozinho e cada vez mais isolado, ele não lia os livros, né? Na animação, inclusive, ele diz que ele esqueceu como se lia, né? Então a Bela é mostrada lendo para ele, né? E eu acho principalmente no musical, é muito emocionante, muito tocante, né? Quando ele confessa que ele não sabe mais ler, que ele não lembra mais como se lê. E aí ela se preocupa em ficar ali com ele. E no live action eles colocaram a Fera e a Bela disputando para ver quem era mais culto e mais ilustrado e mais sei lá o que. Enfim, né, eu não gostei disso, né? Mas de qualquer maneira, como eu falei, nenhum deles é grande, nenhum desses filmes é grande coisa, né? Malévola é que tentou, né, fazer algo que efetivamente fosse de ruptura e conseguiu fazer com sucesso, né? A Branca de Neve, quando foi anunciado, né, foi envolvido de uma série de problemas, né, desde o início. A Rachel Zegler, né, que é a protagonista, mas não somente ela, né, sempre soltando falas, dizendo que não iam fazer igual a animação de 1937, que ela estava ultrapassada, que a Branca de Neve seria uma líder, que ela não precisaria de um príncipe. Aí depois tiveram que correr para dizer que ia ter, né, um par romântico. Teve a controvérsia, né, com Peter Dinklage em relação aos anões, e aí a Disney ia substituir os anões por criaturas mágicas para não vender imagens depreciativas de pessoas com nanismo. Aí veio, né, a questão do ataque do Hamas a Israel e toda a carnificina que a gente vê, né, está presenciando até o momento, que precisa ser chamado de genocídio, sim. E aí a questão da Gal Gadot ser israelense e cidadã israelense que se posiciona pelos dois estados, mas que tem, né, um posicionamento como israelense, e aí ela ser, né, execrada nas redes sociais e principalmente por aqueles que se dizem progressistas. E aí eu já falei, né, progressista não é necessariamente de esquerda, mas que levanta determinadas bandeiras, né, políticas. E aí a Rachel Zegler do outro lado dizendo que era pró-Palestina e fazendo post Palestina livre. Aí mais adiante ela vai atacar o Trump e seus eleitores, e aí alguém, né, falou, um articulista da extrema-direita, ou trumpista, vai dizer, ela acabou de ofender metade, né, da população norte-americana, ela veio e pediu desculpas. Então, assim, todas essas controvérsias, o atraso do filme, o filme foi anunciado em 2016, ele saiu agora, em 2025, teve pandemia no meio, tudo isso prejudicou o filme, né? E quando o filme sai, a gente percebe, e eu não sou muito boa para isso, não sou crítica de cinema, né? Mas se percebe que o roteiro ele é mal costurado, né? O Dalé Nogari, ele fez um vídeo crítica, que ele esculhamba o filme, porque, e aí eu leio da seguinte maneira, eu não esculhambaria o filme, mas a leitura dele, né, me parece ser mais de alguém que ficou muito ofendido com a forma como o material original foi destratado por envolvidos na produção, e eu entendo a posição dele.
E aí ele vai dizer, né, que eram evidentes os problemas de montagem e aquilo que foi gravado para ser colocado depois, para poder tentar resolver problemas ao longo da produção e que a coisa não ficou muito bem montada. Assim, não é um filme ruim, né? Você reconhece ali, né, as questões, né, do original, que o original da Branca de Neve não é um filme complexo de forma nenhuma, não acontece grande coisa na Branca de Neve, de 1937. Ele é um marco na animação, é um filme bonito, um filme importante, mas a gente tem que ter, né, a medida das coisas, né? E foram feitas, né, escolhas complicadas, né? Efetivamente, nós não temos um príncipe, mas temos um bandido social, ou seja, uma espécie de Robin Hood, né? Porque Robin Hood é isso, né? Alguém que se torna um criminoso principalmente movido por questões, né, de opressão do Estado, e essa opressão ela é das forças, né, políticas ou de alguém que tem poder, e essa força de opressão é a rainha bruxa. Eu fiquei realmente muito surpresa da rainha bruxa, desde quando ela se apresenta ao rei, né, o viúvo, pai da Branca de Neve, porque a mãe é mostrada no início, mas ela morre, né, já como uma feiticeira, né, e a gente está num mundo medieval-like, porque aquilo não é Idade Média, aquilo não é lugar nenhum, né, aquilo é um mundo mágico, né, é um mundo de fantasia, em que ela já se mostra bruxa desde o início, né, que eu falei, cara, que rei que vai casar com uma mulher que desde o início já se mostra uma feiticeira, né? Porque, tomando até, por exemplo, pela minha adaptação live action favorita, né, da Branca de Neve, que é Branca de Neve na Floresta Negra. Em Branca de Neve na Floresta Negra, que a Sigourney Weaver é a rainha bruxa, ela conquista, né, o coração do rei viúvo, e somente depois ela mostra que é uma bruxa, inclusive ela que vai, né, criar as condições para que ele morra, da mesma maneira que nesse filme da Branca de Neve. E, bem, enfim, né, foi mal amarrado isso. Nós vamos ter os 7 anões feitos em CGI. Houve quem não gostou, eu achei que ficaram bons, eu gostei de fato, não estou mentindo não. Os 3 anões que têm as melhores caracterizações são o Zangado, o Mestre e o Dunga, né? E em cima do Dunga vai se criar uma trama a respeito de bullying, de discriminação, de aceitação, com a Branca de Neve sendo aí o agente, né, conciliador dos anões. As músicas que vieram da animação original, né, a música do trabalho, por exemplo, que a Branca de Neve trabalhava sozinha, né, no original ela vai trabalhar junto com os anões, né? Todos se ajudam, a mensagem positiva. Nós vamos ter os bichinhos são muito fofos os bichinhos do filme, e eles me lembraram os da Princesinha Sofia, né? E na Princesinha Sofia é um dos desenhos da Disney, né? Que tem no canal da Disney. E a Princesinha Sofia, logo, acho que no primeiro episódio, quando ela mantém, né, ela vai descobrir que ela vai ser uma princesa, porque a mãe dela vai casar com o rei, e aí ela tem os bichinhos, e os bichinhos começam a se aproximar dela e falar com ela, e um dos bichos, que acho que é um coelho, se eu bem me lembro, ele diz que os bichinhos sempre se aproximam das princesas pela comida, né? E quando o primeiro bichinho se aproxima da Branca de Neve no filme, né, que é um Bambi, né, é pela comida, né? Meio que ela dá um pãozinho que ela tinha guardado para ele, né? E eu achei bem, me lembrou da Princesinha Sofia. Há quadros, né, da animação original que são reproduzidos inteiros, né, no filme, tá? Mas é um filme desconjuntado, né? Então o príncipe que não é príncipe é o Jonathan, ele parece muito com o par romântico, né, da Rapunzel, de Enrolados. Acho que isso é um problema, porque se houver Enrolados, né, vai ser complicado, você vai comparar os dois, e os dois são muito parecidos, né, até fisicamente. Eu acho muito injusto, né, que não tenham mantido o príncipe no filme, né. Eu não vejo o príncipe como um problema, aliás, eu não vejo nada ali como um problema, né. Quando a gente pega o conto original, que é de 1812, o príncipe, ele só encontra a Branca de Neve no final. A Branca de Neve já no caixão,
de vidro, né, que os anões fizeram para ela, de diamante, ela está naquele caixão, ela está como morta, e ele pede aos anões que eles lhe deem de presente aquele caixão, né, com aquela moça belíssima dentro, que está morta, mas parece que está viva. Eu acho isso muito complicado, muito esquisito, acho mesmo, né? E a Branca de Neve, na verdade, ela estava engasgada com um pedaço da maçã. Então, quando o caixão está sendo carregado pelos servos do príncipe, um deles tropeça e sai o pedaço da maçã, e, enfim. Né? A história não termina aí porque tem a punição da bruxa, mas não vou me prolongar. Quando a Disney ela relê o conto, ela atualiza para o século XX, onde um momento em que os casamentos, pelo menos nos Estados Unidos, eles já eram feitos, em sua maioria, por afeição, por amor, né? Por afinidade. Então, assim, a Disney se preocupou com isso. Na Branca de Neve, na Cinderela tem o baile, né? Então não vem ao caso, e na Bela Adormecida, né? E mudar as versões dos contos para criar situações em que essas princesas conhecessem os seus príncipes, né? Antes de se casarem com ele. Então, no caso da Branca de Neve, ela está cantando a sua música, né? Lá no poço, né? Do desejo, né? Que ela deseja, né? Que o príncipe venha, enfim. Aí o príncipe chega e ele canta parte da música com ela, né? Todo filme de princesa tem um dueto, pelo menos, e depois ele canta a sua canção, expressando o seu amor, ou a sua admiração por ela. Quando ele reencontra a Branca de Neve na floresta, morta, ele beija a Branca de Neve, e aí eu fico muito irritada quando fala assim, é um beijo sem consentimento. Eu acho complicado, né? Porque o que aquele príncipe estava fazendo o tempo inteiro? Ele estava tentando encontrar aquela moça que ele tinha conhecido, pelo qual ele tinha se apaixonado, e ele a encontra morta, e ele dá aquele beijo, né, que é um roçar de lábios, como se ele estivesse prestando uma reverência a uma santa no altar. É basicamente isso, né? É uma reverência. Não há lascívia, não há luxúria, não há nada ali, né, que poderia se caracterizar como uma violência, a não ser que a gente leve essa coisa aos extremos. Eu não vou levar, porque eu não acho justo nem correto. Então eu acho esse beijo, né, quando é o beijo desesperado, né, em alguém que beija um ser amado que está morto e que você não tem esperança que aquela pessoa volte, eu acho isso muito tocante. E é essa situação, só que aí ela acorda, né, porque é o beijo de amor, né, que vai trazê-la de volta à vida. Então, assim, em 37, você dá essa possibilidade, né, desse encontro do príncipe com a sua amada, né, que ele estava procurando, e que é a Rachel Zegler, que falou muita bobagem, né, a menina falou muita bobagem, diz que o príncipe era um stalker, né, enfim, né, assim, toda a confusão em torno do filme, ela meio que foi provocada, né, por essas situações cretinas, né. Então ela depois ofende os eleitores do Trump, se desculpa, mas aí já é tarde, né, já é tarde para essas coisas, né. Então no filme o tal do Jonathan, ele é uma espécie de Robin Hood, a Branca de Neve o pega roubando na cozinha do palácio, ele é capturado, mas ela o liberta para ele não morrer, é o primeiro ato de coragem dela, né, em que ela vai aí enfrentar a rainha, né, pela primeira vez, sai da sua condição de passividade, aí depois tem a ordem do caçador matá-la, trazer o coração. Eu acho ridículo, né, porque para não botar a violência, não botam o coração dentro, porque ele não tem coragem de matar a Branca de Neve, ele diz para ela fugir para a floresta, isso está na animação, e ele traz o coração de um ursinho, então ele mata um bichinho, mas isso não era mostrado em tela, né, é só descrito também no conto, e entrega o coração do ursinho, né, para a rainha, ele entrega uma maçã, né, dentro da caixa. Mas enfim, e eles se reencontram, aí temos cenas de ação que talvez tenham sido pensadas, né, dele e do bando dele, tenham sido pensadas para uma versão do filme que não tinha os anões, porque o grupo deles é um grupo de proscritos que está muito de acordo, né, com a minha versão favorita da Branca de Neve, né, que eu já até citei, que é a Branca de Neve na Floresta Negra, em que a Branca de Neve ela encontra não anões
sejam mágicos ou sejam pessoas com nanismo. Ela encontra um grupo, né, de marginalizados. É o servo insubmisso que fugiu do seu senhor, é um homem com nanismo que era humilhado, é o outro que fugiu, né, para não ir para a cruzada. Então você tem essas pessoas que são proscritas porque na Idade Média, até na Idade Moderna, no início da Idade Moderna, a floresta é o lugar da liberdade, é o lugar da magia também. Um dos membros do grupo do Jonathan, que é o único que tem destaque ali, porque nenhum dos outros tem algum desenvolvimento, é exatamente um ator com nanismo. Então não sei se num determinado momento eles pensarem em tirar os anões e botar esse grupo, e aí botar a Branca de Neve encontrando na floresta com essas pessoas que diziam que procuravam o rei, né? Porque o rei, pai da Branca de Neve, saiu para resolver uma pendência, um conflito, e ele foi morto por ordem da rainha. Mas isso também não fica muito claro, então são os problemas de roteiro. Temos o beijo de amor, né, da maçã, e depois eles trocam um beijo, mas quando chega no final do filme não fica claro se eles ficam juntos, o Jonathan e a Branca de Neve, e enfim, né, meio esquisito isso, né? Eu acho que eles precisavam deixar claro aquilo. Da mesma maneira que o pai da Branca de Neve deixava que a mãe dela participasse do poder, estivesse com ele, sempre ao seu lado, ela deveria ter deixado, né, ter parecido o sujeito ao seu lado. Ainda que a gente saiba que, por questões, né, de papéis de gênero, ou seja, expectativas a respeito do feminino e do masculino, um homem ter uma mulher ao seu lado, sendo ele o governante, ela é a sua auxiliadora. Uma mulher governante, uma Rainha Vitória, por exemplo, ter um homem ao seu lado, vão dizer, é ele que está mandando através dela. A gente não pode perder isso de vista, não há equivalência nesses papéis, né, femininos e masculinos. Mas acho que o filme trabalhou mal com isso. Então, assim, desses live actions de princesa, né, não vi a segunda parte de Malévola, porque se eu não gostei da primeira, não tem motivo para ver a segunda. Né? E, enfim, né? E não vi Mulan, porque eu acho Mulan tão perfeitinho, né? Como animação, como filme de animação, que tudo aquilo que estava sendo dito do novo Mulan me irritou muito, sabe? Me irritou muito. Começando por terem tirado o par romântico dela, né? Aquela história a Disney odeia, né? As novas produções da Disney parecem odiar romance, né? E romance não enfraquece uma personagem feminina, basta saber contar a história desse romance. Mas até por coisas assim de uma ignorância abissal, né? Da diretora do filme, da entrevista dizendo que não haveria músicas porque ninguém canta na guerra. Os soldados não somente cantam, mas dançam na guerra, né? Isso faz parte, né? A música, ela está ligada às artes marciais, está ligada à guerra, né? Você basta ver, você marcha muitas vezes cantando para a guerra, né? Mas assim, né? Eu não vi Mulan e também não vou ver, não tenho mais o que fazer da minha vida, né? Mas enfim, né? Fui assistir a Branca de Neve, até fiz um esforço grande porque para achar uma sessão legendada, para conseguir chegar lá. Minha menina, né, ela não quis ver, ela é uma criança de 11 anos ainda, mas ela diz que não tem interesse pelos live actions. Ela viu, né, ela viu a Pequena Sereia comigo, ela viu o Rei Leão comigo no cinema, mas ela não tem interesse, então eu acabei indo sozinha. Tá? Me estendi demais nessa parte, então nem vou falar sobre outras coisas. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais um ShojoCast. Não falei de tantas coisas, né? Acabei me prolongando demais falando da Branca de Neve. Poderia falar até mais, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. E o episódio de Watashi no Shawasena Kekon, que, como eu disse, ele me deixou preocupada em relação a forma como o material do livro foi tratado e ao que a gente vai ver depois. Repito que o episódio 12 não vai ao ar amanhã, só vai ao ar no dia 31 de março. Houve um atraso, né, da produção. Também não explicaram qual tipo de atraso. E se você chegou até aqui e gosta do conteúdo deste canal, por favor, se inscreva, né? O último episódio, né, do ShojoCast, ele está tendo uma visualização bem abaixo do esperado,
Acho que as pessoas não estão se interessando muito, né, por aquilo que eu falo, ou de repente porque eu só falei do episódio, gente que assiste por conta das outras coisas não veio assistir. Então ele está tendo uma visualização bem abaixo do esperado e o número de inscritos do canal ele permanece estável, né? Ganha 2, perde 1, ganha 2, perde 1 e assim a gente vai ficando, né, nesse último mês e meio. Né? Não tem tido grande alteração. Se gostou do programa, por favor, deixe o like. Se não gostou, deixe dislike. Gere engajamento do mesmo jeito, né? E se você quiser comentar alguma coisa, mas não quiser, né? Não tiver o que escrever, o que comentar, por favor, né? Deixe um emoji de maçã por causa da Branca de Neve. Não precisa escrever nada não, deixa um emoji de maçã. Se quiser escrever maçã, também pode escrever, não tem problema. E, né, tudo que eu falei, né, principalmente quando estava falando da Branca de Neve, eu vou deixar os links das resenhas dos outros filmes da Disney que eu citei. Vou deixar tudo aí, né, nos links do programa, tá? Então é isso. Tchau, tchau para vocês e até a próxima.